dia. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cobre nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos intervenção de Deus na nossa vida, família, negócios, projetos, sonhos. Meu Deus, há coisas que não temos a capacidade humana de podermos ter grande êxito, mas nos colocamos diante de Ti, porque sabemos o que está escrito na Tua Palavra, que o Espírito Santo nos capacitará. Por isso honramos a presença do Espírito Santo nesse começo de oração agora. E pedimos, Espírito Santo, nos capacite para os nossos desafios. Nos capacite, Pai, para todo o trabalho que temos hoje. Nos capacite, Pai, para os lugares que nós estaremos, as pessoas que nós estaremos conversando com elas. Nos guie, nos dê da Tua sabedoria, nos dê do Teu favor, coloca a Tua mão sobre a nossa vida e nos faz prosperar em todas as coisas. Também oramos, Pai, por providência divina. Eu oro, Senhor, por empreendedores que têm uma folha de pagamento, que têm compromissos altíssimos. Oro também, Senhor, por aquele trabalhador, por aquela trabalhadora que tem seus compromissos da casa, seus compromissos com outras pessoas, que o Senhor traga providência especial. Senhor, nós lembramos do Salmos 23 nesse momento. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Por isso, Senhor, te pedimos ideias, te pedimos estratégias, te pedimos conexões, te pedimos recursos financeiros chegando até nós, te pedimos bons negócios, aqueles que têm coisas à venda, que vendem. Senhor, aqueles que têm coisas a comprar, que comprem bem. No nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção, nós pedimos o Teu favor e declaramos que o Senhor está conosco, Sua presença está na nossa vida. Cobre a nossa casa, Jesus, com o Teu sangue. Cobre nossos filhos com o Teu sangue. Cobre nosso casamento, Jesus, com o Teu sangue. E nos livra do laço do inimigo, das setas de Satanás, de toda a armadilha do inimigo. E nos conduza, Pai, em paz, em segurança. Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso escudo, Tu és o socorro bem presente na angústia. E no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, que caia por terra agora todo o plano do inimigo, que caia por terra agora as existências espirituais, que caia por terra toda obra de acidente, toda obra de morte, todo laço do inimigo para brigas, contendas, divisões, intrigas, que seja desfeito agora este mal, em o nome de Jesus. E oramos, Pai, para que o Senhor intervenha dentro da nossa casa, para que todos sejam salvos e todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Senhor, como está escrito na Tua Palavra, Senhor, se creres no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e toda a tua casa. Oramos pela salvação de todos. Oramos, Pai, colocando tudo diante de Ti e também nos arrependemos, Pai, de todos os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas. Nós queremos andar no caminho que leva ao céu. Nós queremos andar, Senhor, com o nosso coração quebrantado, rendido totalmente a Ti, Jesus. Graças Te damos, Senhor. Que Deus te abençoe. Que alegria começar esse dia junto com você. Eu tenho uma palavra profética para liberar sobre a tua vida e eu sei, Deus nos reserva grandes e poderosas coisas no dia de hoje. Você crê? Se você crê, já deixa a tua curtida aqui nessa oração, porque isso nos ajuda para que o YouTube mande para mais pessoas. E se você puder compartilhar nas tuas redes sociais, compartilhar com grupos, com amigos, no seu WhatsApp, essa oração, faça isso. Deus vai te abençoar poderosamente. Eu quero começar glorificando o nome de Jesus aqui, com um testemunho maravilhoso. Preste bem atenção, olha esse testemunho que eu recebi do Airan. E ele escreveu assim: testemunho de um milagre real. Minha esposa estava no Chile, a trabalho, quando entrou em coma.
de forma súbita por causa de uma encefalite grave. Eu estava no Brasil, prestes a assinar um contrato importante. Quando cheguei lá, os médicos disseram que ela estava em coma profundo, sem esperança, mas insisti em vê-la. E quando comecei a orar, ela abriu os olhos, me chamou pelo nome. Logo depois ela voltou ao coma, mas aquele foi o começo de um milagre. O médico iniciou um tratamento certeiro, foram 28 dias de luta, oração e fé. E contra tudo o que os médicos disseram, ela sobreviveu, anda, fala e vive com alegria. As únicas sequelas são na memória recente, mas diante do que esperavam, isso é um milagre vivo. Essa experiência transformou nossa fé. De religiosos, passamos a viver uma espiritualidade real. Deus nos visitou e hoje compartilhamos isso para dizer: Ele ainda cura, ainda ouve, ainda age. Glória a Deus! Jesus Cristo vive, Airã. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Eu quero dizer a você que está numa situação difícil e pode estar enfrentando talvez 1000 leões na vida. Deus pode tudo. Tudo que você precisa fazer, porque isso Deus não vai fazer por você. O que você precisa fazer é se entregar a Ele. Só isso. Entregue-se a Jesus de coração. Siga Ele e você vai ver como a sua vida vai ser tocada pelo sobrenatural de Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje. E a palavra é 4 atitudes que abrem muito caminho. 4 atitudes que abrem muito caminho. A Bíblia nos diz no Salmo 118, verso 20: esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Deus abre portas. Deus abre caminhos. Deus nos coloca em lugares, nos coloca em situações que humanamente não tinha como chegar. Era impossível aos olhos humanos, mas Deus é poderoso. Deus pode. Ele é grande. E quando confiamos nele, quando praticamos a sua palavra, podemos entrar nesses mistérios de Deus, que o homem não explica como, mas você chega, você conquista, você entra. Por isso, 4 atitudes que eu quero compartilhar com você. Primeiro, Deus honra a sua excelência, abrindo portas para você que ninguém pode fechar. O que é excelência? As pessoas pensam que a excelência é revestir tudo com ouro. Bem, se você pode revestir com ouro algo, revista. Agora, se você não pode, revista de outra forma, com o seu melhor. Há pessoas que querem fazer as coisas de qualquer jeito. Elas não querem investir, elas não querem fazer o melhor. São pessoas que têm um grande potencial e que Deus coloca dons, recursos nas mãos delas, mas tudo o que elas fazem é precário. Tudo o que elas fazem é de qualquer jeito, porque elas pensam, é assim que tem que ser e se tiver que dar certo, vai dar certo. Não é assim que funciona. A excelência, ela vai abrir portas para você. Ela vai fazer você ser notado. A excelência vai atrair o favor de Deus para a sua vida. Eu me lembro que, há anos atrás, eu aluguei um prédio para a igreja, quando eu pastoreava lá no sul ainda, e o piso desse prédio estava caótico, estava cheio de buracos e nós não tínhamos muito dinheiro. E eu me lembro que começamos a fazer aquele piso e o valor foi muito mais alto do que eu imaginei. E comecei, a reformar aquele prédio e daqui a pouco eu recebi uma notícia. A notícia é que teria que fazer um banheiro novo. Depois eu recebi outra notícia que as portas da frente tinham que abrir para fora. Depois eu recebi outra notícia que tinha que fazer uma rede elétrica nova. E fui recebendo uma sucessão de notícias inesperadas. E eu comecei a pensar da seguinte maneira:
se Deus abriu essa porta, então Deus vai me dar a oportunidade de fazer o meu melhor com aquilo que eu tenho. E Deus começou a fazer algo extraordinário, porque naquela semana eu fiz bons negócios, naquela semana algumas portas começaram a se abrir e eu consegui concluir tudo aquilo com êxito. E se você entrasse hoje lá, você veria que tudo foi feito de forma muito simples, mas se tornou um lugar aconchegante. Era um galpão que usavam para depósito de bebida e nós transformamos num lugar de culto, num lugar de adoração a Deus. Ali foi um verdadeiro teste para mim, porque eu fiz o meu melhor naquele prédio e Deus depois abriu portas ainda maiores para a minha vida. Deus, Ele cheira a honra, Ele recebe a excelência e Ele te abre portas maiores no teu futuro. Por isso, não importa se você tem um pequeno escritório, se você tem um pequeno depósito, o que você tiver, que seja tudo organizado e que seja tudo com excelência, de acordo com a sua possibilidade. Deus nunca vai pedir para você mais do que você pode dar. Quando começamos a igreja aqui em Alphaville, o que nós tínhamos para começar foi cadeiras de plástico. Eu comprei, um lote de cadeiras de plástico e começamos com aquelas cadeiras de plástico. Depois nós trocamos para uma cadeira melhor, mais estofada, e assim começa tudo. No início compramos um pequeno telão para colocar no meio, hoje já colocamos mais telões. No início, começamos com algumas coisas para a escolinha das crianças e hoje já tem um departamento inteiro, um andar inteiro só para as crianças. Ou seja, tudo que você começa dando o seu melhor, Deus honra para você chegar mais longe ainda. Deus abençoa para você fazer mais ainda. Por isso que a excelência é tão importante. Tem gente que pega uma obra para fazer e é relaxado na obra. Não faz o seu melhor. É contratado uma só vez. Mas se a pessoa é excelente no seu trabalho, ela vai ser contratada outras vezes, ela vai ser indicada para outras pessoas, porque a excelência atrai trabalho. Eu vou dizer para você que está me ouvindo aí, a excelência atrai trabalho. De repente você é um pintor e você recebe uma casa para pintar. Faça o seu melhor lá, seja organizado. Quando você sair, terminou o expediente, você limpa tudo, deixa tudo organizado. Por quê? Porque a empresa que é excelente, ela vai prosperar. A empresa que faz, o seu melhor nos mínimos detalhes, ela com certeza vai atrair a bênção e o favor de Deus. Tudo que fazemos com excelência prospera. Deus abençoa. Então faça com excelência, faça com o seu melhor, com as suas condições e esteja sempre melhorando, sempre aperfeiçoando. A segunda coisa que abre caminhos para você é os joelhos. Como assim os joelhos? Os joelhos. Há batalhas que só se ganham de joelhos. Há portas que estão fechadas para você. Entenda isso, há portas que estão fechadas para você. E só vão abrir de joelhos. Só vão abrir quando você orar. Só vão abrir quando você clamar a Deus. Então, é melhor, você organizar a sua agenda para ter tempo com Deus. O seu tempo com Deus é o tempo de investimento mais incrível, mais rentável que você pode ter numa vida. Tire tempo para investir oração na vida dos teus filhos, para investir oração no teu futuro, para investir oração no teu dia. Quando você investe oração na tua vida, em todas as áreas da tua vida, você está abrindo caminhos. Tem uma mulher que começou a me acompanhar nas orações, alguém compartilhou a oração com ela, e ela tinha um imóvel de família extremamente caro em Santa Catarina para vender. E ela entrou em contato conosco e ela disse: eu não consigo vender esse imóvel, faz 8 anos que eu tenho, eu e meus irmãos queremos vender, nós temos, era um bem de herança
e ela disse assim: nós temos que pagar o advogado, nós temos outras coisas para pagar e esse imóvel, ele vai, ao ser vendido, ele vai ser uma ferramenta para a gente colocar a casa em dia, vai consertar a vida financeira de todo mundo, mas a gente não consegue vender, ela disse. E ela disse: eu estou só baixando de preço, estou só baixando de preço. Era um terreno, assim, um valor milionário, junto com uma casa, e ela disse: eu preciso vender. E um mês que ela ficou em oração, um mês, Deus enviou o comprador, eles venderam, foi pago advogado, foi pago custa, todos os irmãos receberam, e ela ficou assim: como que isso aconteceu? E eu disse a ela: isso é o poder dos joelhos. Quando você entra em oração, você abre caminhos. Não importa se uma coisa está há 30 anos parada, não importa se aquilo, sabe, está fechado para você. Você começa a orar, Deus abre a porta. Você começa a orar, Deus começa a envolver aquilo em mistério, Deus começa a envolver aquilo em sobrenatural e daqui a pouco aquilo é liberado. É o poder dos joelhos. A terceira coisa que abre caminhos é: não deixe que a pressa do mundo apague a voz de Deus na tua vida. Não substitua o urgente pelo importante. Você tem que entender que a voz de Deus, ela tem que ser celebrada na nossa vida, as direções de Deus. Você entra na pressão do mundo e você fica tentando vencer com as tuas forças, fica tentando vencer, sabe, ligando para trabalhando que nem um louco, desesperado e correndo com todo mundo. Ei, quando você aprende a ser dirigido pela voz de Deus, você não precisa entrar nessas corridas loucas, você não precisa viver nas pressões aqui desse mundo. Você recebe um favor do Senhor sobre a tua vida, aonde Deus te direcionará certo, aonde Deus guiará teus passos certos, aonde Deus mostrará para você o que você deve fazer e você será bem-sucedido. Por isso, honre a voz de Deus. A voz de Deus vai abrir portas na sua vida. É melhor muitas vezes você estar em um culto profético, em uma escola de profetas, do que estar em qualquer outro lugar, em qualquer outra mesa, tentando fechar um negócio. Nós precisamos aprender que a nossa fonte vem de Deus. A nossa fonte vem de Deus. Não tente, sabe, substituir o urgente pelo importante. É urgente que você busque a Deus. E as coisas importantes você deixa para depois, porque Deus colocará cada uma delas em ordem. Você está tão preocupado que tem que ir para o trabalho, que tem que fazer tal coisa aí, você precisa buscar Deus. E para encerrar essa palavra, a quarta coisa que abre caminho é quando você não esquece que Deus está sempre com você. Não importa, sabe, o tanto de negativo que existe no ambiente, não importa o tanto de difamação, de acusação, de perseguição que existe contra você, Ele prometeu estar com você. Você não está sozinho. Tem um Deus que está com você. A Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Escreve aí nos comentários: eu não posso esquecer que Deus está sempre comigo. Não esqueça isso, que Deus está sempre com você. Esse é o segredo para vencermos. O segredo para vencermos é crermos que Deus está sempre conosco. Deus está sempre conosco. Essa é a palavra para você. Glória a Deus. Amém? Deus está comigo. Declare aí nos comentários: Deus está comigo. Aleluia. Amém? Nós vamos agora orar o Salmo 91. E eu vou estar orando por você. Quero também lhe convidar, nós vamos ter uma Masterclass, dia 7, 8 e 9, segunda, terça e quarta, de visões e mundo espiritual. Eu vou falar para você de 12 níveis de visões espirituais. Eu escrevi um livro sobre visões. Esse livro aqui vai abençoar muito a tua vida, mas
eu também estou agregando nessa Masterclass outros níveis de visões que encontramos dentro da Palavra de Deus e que eu vou estar te abençoando. Inclusive, vou fazer um outro livro desse evento sobre visões, porque meu entendimento tem se aberto muito. Deus fala conosco de muitas maneiras e uma delas é através das visões espirituais. E também vamos falar um pouco do mundo espiritual. Por que algumas pessoas têm visão aberta desde que nascem? Tem crianças com visão aberta. Tem pessoas que tiveram visões ao longo da vida e não entendem o porquê que Deus deu a elas esse dom, deu a elas essa graça. Bem, nós vamos falar tudo isso dentro dessa Masterclass. E se você quer participar dessa Masterclass, a inscrição, o link está aqui na descrição do vídeo ou até mesmo no meu site www.vinicius17.com.br. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro esse Salmo, eu quero pedir para você compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda para os teus amigos, para os teus parentes, manda nos grupos que você está e também nas redes sociais. Compartilhe. Quando você semeia, você colhe. Semeie coisas boas na vida das pessoas, você vai colher. Amém? Também vou estar ao vivo aqui às 9 da manhã e às 18 horas. Tem uma mulher que se chama Delfina, que está aí me ouvindo nesse momento. Deus está abrindo um caminho para você extraordinário. Receba aí como palavra e como promessa de Deus. Há uma mulher também chamada Michele, que está aí me ouvindo, e o Senhor manda dizer para você, o Senhor está tirando um peso, uma opressão. Existe muita inveja contra a tua família, Michele, e o Senhor está te revestindo de força e te levando para uma vida de mais intercessão em favor da tua casa. Há muito mais de Deus preparado e reservado para ti e para todos da tua casa. Tem uma pessoa que está me ouvindo, está com uma dor aqui nesse ombro, no ombro direito, sabe? E é uma dor que desce para todo o braço. Uma dor que desce para todo o braço. Seja você quem for, eu quero declarar saúde na tua vida agora e que essa dor saia agora e que isso seja um sinal do Deus vivo e poderoso, curando você e tirando essa dor para sempre da tua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E domingo agora nós vamos ter Santa Ceia. E eu convido você a estar na igreja junto conosco. O endereço é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Te organiza e vem. Não importa de qual parte você é de São Paulo. Você sabia que tem gente que, todo domingo, quando eu estou aqui, tem gente que vem de fora do Brasil, inclusive, para participar dos nossos cultos. Então eu convido você a estar com a gente domingo agora, 9 da manhã. Vai ser incrível. Você vai ser abençoado. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Vai fazer a diferença na tua vida, no nome de Jesus. A Bíblia diz, muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Então ore comigo agora. Senhor Deus e Pai, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa e abençoe a ela e a toda a sua casa. Colocamos tudo diante de ti no dia de hoje.
E oramos para que o dia de hoje seja um dia de milagres, seja um dia que venhamos viver a experiência da intervenção de Deus na nossa vida, no nosso dia, nos nossos desafios. Precisamos de Ti, Pai, precisamos do Teu poder. Declaramos a nossa dependência total e completa do Senhor. Nos colocamos em total submissão à Tua palavra, às Tuas ordens, Espírito Santo, e queremos ser guiados por Ti. Celebramos a Tua voz, celebramos a Tua presença e sabemos que Tu estás conosco, Tu estás na nossa casa, Tu estás aqui comigo. Por isso, Pai, no nome de Jesus nós oramos para que tudo aquilo que combate espiritualmente a nós e a nossa casa saia agora do caminho. Nós damos uma ordem na autoridade e no poder de Jesus Cristo a todo o mal. Sai do nosso caminho agora. Em o nome de Jesus, nós declaramos que a mão do Senhor está sobre nós, a mão do Senhor está sobre a nossa casa, que venceremos, romperemos, avançaremos no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu oro também para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado agora. Toque-os com o Teu poder, Jesus. Toque-os com a Tua graça. Toque-os com o Teu favor, Jesus. Eu oro para que a mão do Senhor seja sobre a vida dessa pessoa. Tira dela a ansiedade, Senhor, tira dela as pressões, tira dela a opressão espiritual no ambiente de trabalho, no ambiente da casa dela, e que ela seja livre. Eu te abençoo. Em nome de Jesus eu te abençoo. E que a paz de Deus guarde teu coração, guarde a tua vida. Em nome de Jesus, que caminhos sejam abertos, oportunidades sejam abertas, provisão especial chegue. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê? Se você crê, compartilha. Às 9 da manhã, vou estar ao vivo aqui, e depois a oração às 18 horas. Que Deus te abençoe. Paz, prosperidade e salvação em toda. O Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus proteção, livramento, direção de Deus, e que Deus nos abra grandes e poderosas portas. Oramos no nome bendito de Jesus Cristo e pedimos o favor do Senhor. Meu Deus, consagramos esse dia que está iniciando a Ti, para que esse dia seja uma bênção, seja um dia guiado, conduzido pelo Senhor, pela Tua presença. Guarda a nossa família, nos proteja e nos livra de todo mal, de toda obra do caçador, de toda inveja, de toda maldade, de toda contrariedade das trevas. Pedimos, ó Deus, guia-nos, proteja-nos, blinda a nossa vida e tudo aquilo que estiver ligado a nós. Nós pedimos a Tua bênção, que haja a provisão do Senhor, que haja o suprimento sobrenatural do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Oramos também, Pai, te pedindo, nos conduza em todas as decisões que temos, nos dê sabedoria para tomarmos as decisões certas. Fala conosco, Espírito Santo, nos guia no poderoso nome de Jesus Cristo. Nós quebramos agora tudo aquilo que vem contra nós, toda a maldade que vem contra nós, todo homem mau que vem contra nós, que por 7 caminhos ele vem a bater em retirada. Senhor, nós colocamos diante de Ti também todo tipo de injustiça, de forma direta ou indireta praticada contra nós, e te pedimos, faça justiça. Tu és o juiz de toda a terra, e colocamos nossa vida, família e tudo aquilo, Senhor, por onde trafegamos, nas Tuas mãos, e pedimos a proteção do Senhor em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, protege as crianças, livra as crianças de todo mal, livra as crianças, Pai, de tudo aquilo, Senhor, que pode ser contrário, e te pedimos
o livramento do Senhor sobre cada criança. Oro também pela saúde de cada pessoa. Todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente seja curado. Eu digo ao câncer, renda-se no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu digo a toda dor, renda-se em nome de Jesus Cristo. Senhor, a tua palavra diz que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. E eu libero uma palavra profética sobre essa pessoa. O que está travado, que seja destravado agora. O que está atrasado, que venha sobre a vida dele, que venha sobre a vida dela. Libero uma palavra profética, que as portas irão se abrir, que as grandes oportunidades irão surgir, que as novas ideias chegarão, que as informações do céu, as revelações até mesmo do amanhã e sobre o que deve ser feito hoje virão em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Pai, toque-os com o teu poder, e aqueles que estão fracos na fé ou estão desanimados, fortaleça-os. Espírito Santo de Deus, fortalece agora, no nome de Jesus Cristo. Eu peço a bênção do Senhor e a intervenção. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Escreva aqui nos comentários: Deus me abra uma grande porta. Escreve aí: Deus me abra uma grande porta. Glória a Deus, glória a Deus. Você crê? Eu creio. Seja muito bem-vindo, estamos ao vivo nesse momento. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Eu estou direto aqui de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e hoje estou indo para Panambi, aonde hoje eu terei a segunda noite do Tour Profético. Tive ontem no Tour Profético aqui de Panambi, de Passo Fundo. Hoje estarei no Tour Profético de Panambi e amanhã estarei no Tour Profético de Santa Maria. Depois retorno para São Paulo e segunda e terça eu tenho o evento A Cura. Eu creio que Deus tem preparado esse tempo. É muito importante você estar na direção de Deus. É muito importante você ouvir a Deus. É muito importante. Eu creio que Deus está fazendo coisas novas. Existe um liberar de Deus. Eu quero compartilhar com você algumas coisas que Deus falou comigo ontem e eu creio que é importante para a sua vida. Mas antes disso, eu quero dar um testemunho que eu recebi, um testemunho maravilhoso do Júlio, e o Júlio escreveu assim para a gente: gostaria de deixar meu testemunho. Recebi uma profecia sobre recursos que seriam destravados e documentos que seriam movimentados na justiça. Pouco tempo depois recebi um contato do sindicato para levar os documentos para depósito em conta de um processo que estava há 25 anos travado na justiça. Olha só, Deus seja glorificado, que Ele continue abençoando a sua vida. Para você ver, gente, todo propósito, cheguei a me arrepiar aqui contando esse testemunho, maravilhoso. Todo propósito que a gente entra, sempre tem um liberar de Deus, sempre tem algo extraordinário. Ontem eu estava aqui em Passo Fundo e Deus me deu uma revelação sobre um caminhoneiro e o Senhor me falou de um acidente, um livramento de acidente no caminho dele. E quando terminou o culto, eu vim para o escritório e ele me acompanhou e ele disse: olha aqui, profeta, e me mostrou assim, me mostrou o celular dele e tinha uma foto de um caminhão, uma foto de um caminhão destruído. Deus deu um livramento de acidente para ele. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando Deus fala conosco, quando existe uma palavra de Deus, quando algo te toca na oração, sempre haverá milagres. Sempre haverá milagres. Sempre haverá milagres. É por isso que nós precisamos ouvir uma palavra de Deus. Porque a palavra que nós recebemos do Senhor destrava a nossa vida. Por que eu aconselho você a ler a sua Bíblia todos os dias, a estudar a sua Bíblia todos os dias? Por causa da ministração do Espírito Santo a você. Quando o Espírito Santo ministra uma revelação a você, quando o Espírito Santo faz saltar uma palavra a você, naquele exato momento, há um liberar espiritual sobre a tua vida. Antes das coisas naturais se manifestarem, elas são geradas no espiritual. Acredite numa coisa,
Deus já lhe guardou de muitas coisas, mais do que você imagina. Quando a Bíblia diz que Deus desfaz o laço do passarinheiro, quando Deus diz que a arma forjada contra ti, que foi preparada contra ti, ela não vai ter efeito, Deus está falando de algo que existia no espiritual, mas que foi cancelado no espiritual. E quando as coisas são canceladas no espiritual, elas não chegam no natural. É por isso que a Bíblia, ela sempre nos aconselha a orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Jesus, ele todo santo dia, ele tinha uma vida intensa de oração. Jesus tinha uma vida intensa de oração, e sabe por quê? Porque quando Jesus orava à noite, a Bíblia fala muito que quando ele terminava o seu trabalho do dia, depois de um dia exaustante, depois de um dia, cansativo, depois de ter caminhado muito, de ter ajudado muito as pessoas, depois de um dia de trabalho intenso, o que Jesus fazia? Ele ia orar. E muitas vezes ele entrava na madrugada. E eu vou dizer para você por que Jesus fazia isso. Ele não fazia isso apenas por protocolo. Jesus fazia esses tipos de orações, Jesus fazia por um único propósito, porque quando ele entrava em oração, além dele se relacionar e se fortalecer diante do Pai, Jesus cancelava o que estava preparado contra ele naquele dia. Porque a todo momento, desde que Jesus começou o ministério dele, havia muita oposição. Toda vez que você quer cumprir o seu propósito, seu destino aqui nessa terra, vai haver oposição. Mas quando você entra em oração, você vai adiante do teu inimigo. Você vai adiante do teu inimigo. Então, o exército das trevas, quando ele está marchando contra nós e nós nos antecipamos em oração, em clamor, em busca por Deus, nós conseguimos interromper. Olha que poderoso isso. Nós conseguimos interromper todo tipo de ação maligna, tudo aquilo que estava em curso contra nós é desfeito pelo poder e pela autoridade de Jesus Cristo. Então eu quero falar para você que está aí me ouvindo, e é muito importante, quando você ora, você desfaz aquilo que está em curso contra a sua vida. Você abre caminhos através da oração, você prepara o seu dia através da oração. Por isso que quando nós entramos na oração aqui da manhã e nós apresentamos nossa vida, família, trabalho, viagem e enfim, N coisas, reuniões, agendas, seja lá o que for que nós temos durante o dia, nós estamos apresentando diante de Deus e tudo aquilo que está formado contra está sendo desfeito. Só que não é apenas o mal que é desfeito, o mal que vem da parte das trevas, dos demônios, da ação do reino das trevas. É desfeito também toda e qualquer coisa que esteja fora da direção de Deus. A Bíblia nos diz que João Batista, ele era a voz que clamava no deserto. E diz assim, que João era a voz que clamava no deserto e que tinha uma ordem do Senhor. E a ordem do Senhor para João Batista era: prepara o caminho, endireita as veredas, faça caminho. Sabe por quê? Porque apenas a oração tem o poder de consertar as decisões erradas, consertar aquilo que está em curso, que nós decidimos lá atrás sem consultar a Deus, coisas que nós, tomamos como partido, mas que estão equivocadas. Nos precipitamos, através da oração, nós conseguimos alinhar o nosso caminho. É por isso que durante o dia tem coisas que estavam quase certas, mas que a porta se fecha. Mas isso não é para mal, está errado, não está para mal, está para bem. Como assim? Quando você orou, você pediu: Senhor, faça a tua vontade no meu caminho, e é isso que está acontecendo. O que está florescendo no seu caminho agora é a perfeita e plena vontade de Deus. É isso que está acontecendo agora. Ou seja, tem um manifestar de Deus, tem um liberar do Espírito que está agora na sua vida, justamente para trazer o melhor de Deus, justamente para que as coisas que são de Deus aconteçam na sua vida. Porque Deus, gente, Deus já vê tudo antecipadamente. Deus já vê a empresa que vai quebrar,
Deus já vê o acidente que está marcado, Deus já vê a mudança no mercado, Deus já vê o engano na negociação, Deus já vê a intenção do homem mau, Deus já vê tudo lá na frente. E quando nós oramos, nós conseguimos, através da oração, preparar o nosso amanhã. Através da oração, eu preparo o meu amanhã. Olha que tremendo que acontece. Então, eu estou aqui orando, 6 da manhã, estou me apresentando diante de Deus. O Senhor já está trabalhando no meu dia. O Senhor já está trabalhando. O Senhor já está trabalhando nas coisas que vão acontecer às 7 da manhã, às 8 da manhã, às 9 da manhã, às 10 da manhã, às 11 da manhã, ao meio-dia, no final da tarde. Deus já está desfazendo coisas. Quando nós compreendemos, quando nós entramos nessa esfera, sabe, que conseguimos compreender, eu posso estar orando, não estou sentindo nada, mas estou orando, estou colocando diante de Deus o meu dia, estou consagrando o meu dia a Deus, estou apresentando minha família a Deus, eu estou colocando tudo diante de Deus. Deus já vai na tua frente. Deus já vai na tua frente, você está enviando para o teu futuro, você está enviando para o teu futuro as coisas certas, você está enviando para o teu futuro livramentos, você está enviando para o teu futuro prosperidade, você está enviando para o teu futuro as portas certas, você está atraindo, sabe, as coisas de Deus para o teu caminho, aonde está acontecendo um movimento até de anjos de Deus que estão tirando coisas do teu caminho por causa da tua oração e estão colocando coisas divinas. Olha que tremendo, coisas divinas estão vindo para o seu caminho. É por isso que a Bíblia diz: todo aquele que clama a mim e responder-te-ei. Isso não está colocado na palavra apenas para ser um versículo bonito, para ser uma linda poesia, para ser uma frase de efeito. Não, gente, isso é poder de Deus. Aleluia! Quando nós oramos, quando nós entramos na esfera do impossível, que é através da oração, nós já estamos, sabe, liberando para as próximas horas do nosso dia, da nossa semana, do nosso ano. Nós estamos liberando céus, nós estamos liberando promessa de Deus, estamos liberando sucesso nas reuniões, nos negócios, tudo através da oração. Daí você está dizendo assim: puxa, mas é bonita essa sua tese, né? Não é uma tese, é uma realidade. Eu estou falando para você o que eu vivo. Eu posso ter uma entrevista, eu posso estar, sabe, marcado com uma reunião com uma pessoa assim, muito importante, seja o que for, sabe, eu coloco tudo diante de Deus, até as palavras que vai sair da minha boca, a Bíblia diz que o Senhor coloca um sentinela na minha boca. O salmista orou: Senhor, coloca um sentinela na minha boca. E sabe por quê? Porque até as nossas palavras têm que ser palavras de destino. Até nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas ações, elas devem ser movidas pelo Espírito Santo. Aí você diz assim: puxa, mas isso é uma loucura total. Até as minhas ações eu posso envolvê-las em oração. Você pode envolver tudo em oração. Você pode envolver a reunião com o teu cliente na oração. Você pode envolver a entrevista de emprego em oração. Você pode envolver, sabe, aquela reunião de acerto no banco que você tem, você pode envolver em oração. Tudo que você envolve em oração, você já está, sabe, dizendo ao seu futuro que você vai ter sucesso, que você vai ter êxito. Até quando as coisas dão errado, aí você diz assim: puxa, mas eu orei, quando eu cheguei lá na frente do meu gerente, sabe, foi me negado o crédito, eu orei, eu pedi a Deus. Ei, você não entendeu o que aconteceu? Então eu vou te explicar o que aconteceu. Quando você enviou oração para o teu futuro, quando você enviou: Senhor, faz a tua vontade, Senhor, abre a porta para mim, Senhor, me dá o recurso, Senhor, libera nas minhas mãos aquilo que eu preciso, Deus já mandou à sua frente um recurso. E muitas vezes esse recurso, ele não vai vir do banco, ele vai prover de outra maneira para você. Você entende isso? Você entende que Deus vai prover de outra maneira esse recurso para você? Deus vai enviar de outra maneira. Então, aquilo que você diz assim: deu errado. Não deu errado. Escreve aqui nos comentários: quando você ora, nunca dá errado. Ei, isso é muito bom. Isso é muito bom. Glória a Deus.
Aleluia! Sinta essa alegria no meu espírito de dizer isso para você. Quando você ora, nunca dá errado. Quando você coloca nas mãos de Deus, nunca dá errado. Porque a Bíblia diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Gente, está aí o segredo. Está aí o segredo. Você sabe, eu fui convidado, acredito que agora, essa semana, eu fui convidado para um evento, sabe? Um evento muito importante que está para acontecer no Rio de Janeiro e assim com autoridades do país e outras coisas, sabe? Realmente um evento assim de peso agora no mês que vem. Só que eu olhei a minha agenda, quando eu olhei a minha agenda, eu vi que eu tinha algo marcado ali na minha agenda para aquele dia. Só que assim, em grau de importância, esse evento que eu fui convidado, assim, ultrapassaria muito a importância do outro evento, aos meus olhos naturais. Aí o que eu fiz? Eu fui orar. Eu disse, Espírito Santo, Tu sabes o lugar que eu devo ir. Olha só, presta atenção no que aconteceu. Eu disse assim, Espírito Santo, Tu sabes o lugar que eu devo estar. Tu sabes o lugar que eu devo ir. Ok. Aí, passou o dia, né? À noite fui dormir. À noite eu tive um sonho. E sabe o sonho que eu tive? Eu tive um sonho que alguém me dava R$1 milhão na mão. Só que ele não me dava dado. Ele disse assim, eu vou te emprestar e você me paga em 4, 5 anos esse dinheiro, falou para mim no sonho, e você vai ter um juro muito pequenininho. Aí na minha cabeça, dentro do sonho, eu disse, mas o juro de R$1 milhão, eu disse assim, dentro do sonho, né? O juro de R$1 milhão é muito alto, eu não quero esse dinheiro, eu não quero emprestado esse dinheiro, eu disse para ele dentro do sonho. E ele insistiu comigo e virou as costas e saiu assim no sonho. Quando eu acordei no outro dia, eu entendi da parte de Deus, porque eu tenho para mim uma prática, eu não pego nada emprestado. Então se eu não tenho dinheiro, eu não compro. Entende? É um compromisso que eu fiz com Deus há anos atrás. Eu não pego empréstimo, é uma coisa minha, tá? Não estou dizendo para ninguém seguir o que eu estou fazendo, uma coisa minha. É algo que Deus falou comigo, então se eu tenho, eu compro, se eu não tenho, eu espero, e assim por diante, é assim que eu vivo. Bem, e então, quando eu acordei pela manhã, eu entendi da parte de Deus. O Senhor estava me dando uma resposta. Uma resposta que eu não deveria mexer na minha agenda. Essa foi a resposta clara dentro do meu coração, não deveria mexer na minha agenda. Mesmo que a outra proposta era melhor, mesmo que era mais, sabe, para mim ia ser muito bom eu estar, o Senhor estava falando no meu coração, porque eu pedi para Deus, eu disse, Deus, eu estou aqui, né? Preciso tomar essa decisão, eu tenho 2 caminhos, esse aqui é lindo, é maravilhoso, mas pegou bem um dia que eu tenho uma coisa marcada. Eu podia remanejar essa coisa marcada? Eu podia. Mas eu aprendi uma coisa. Eu aprendi a lançar a oração para o meu futuro. Eu aprendi a lançar a oração para o meu amanhã. Eu aprendi a mandar, sabe? A mandar para o meu futuro as minhas orações. E Deus, eu acredito que Deus tem o melhor caminho para mim. Então, às vezes, o melhor caminho, sabe, não é o lugar mais pomposo. O melhor caminho não é a oportunidade mais linda, não é a mais glamurosa. O melhor caminho é aquele que Deus, Ele aponta para você. Aleluia! Esse é o melhor caminho, o caminho que Deus aponta para você. Então, eu quero liberar uma palavra profética aqui sobre a tua vida. E essa é uma oração para o teu futuro. Você quer aprender a fazer a oração que muda o teu futuro? Então diga assim junto comigo, você que está aí ao vivo nessa live agora, junto comigo nessa oração, diga assim, Senhor, faça a tua vontade na minha vida e na minha família sempre, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus! Você está enviando uma oração para o teu futuro, amém? Tudo que você tiver agendado pela frente, até uma renovação de carteira, seja lá o que for, envolve em oração, Senhor, coloca nas tuas mãos essa reunião, esse compromisso, esse trabalho hoje,
sabe? Coloco tudo nas tuas mãos e você vai ver que teu futuro vai ser moldado pelas mãos de Deus. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, espero que essa palavra tenha sido de bênção para a tua vida. Quero declarar agora o Salmo 91, quero pedir a você que está aqui ao vivo comigo, deixa aí a tua curtida, deixa aí o teu like, tá? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora, vamos orar junto conosco. E hoje de noite eu estarei em Panambi, Rio Grande do Sul. Ontem estive em Passo Fundo, certo? Foi maravilhoso o tour ontem. Hoje eu estarei em Panambi e amanhã, se Deus me permitir, estarei em Santa Maria e vai ser incrível, tá? Gente, estou muito feliz com esse livro aqui, ó, Café com Jesus. Estou muito feliz. Esse livro aqui já está nos surpreendendo. Olha só, é um devocional, uma palavra para cada dia. Você pode adquirir para você, para sua casa, para sua família, para dar de presente para outras pessoas próximas de você. Está lá no nosso site www.vinicius17.com.br. É um devocional, uma palavra para cada dia. Eu recebi muitos testemunhos no Café com Jesus 1 e esse aqui eu profetizei sobre ele. Vai ser 7 vezes mais, olha só. Com a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Que lindo. Amém? Hoje mesmo você pode adquirir, está lá no nosso site. Segunda e terça eu vou ter um evento, segunda e terça-feira, chamado A Cura, que é uma conferência. Vai estar comigo Tiago Brunet, pastor Mac Anderson e outros convidados. Eu convido você a estar com a gente. Vai ser exclusivo para quem é aluno da minha academia, da Academia Kingdom Global. O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto lá no meu site. Vai lá no meu site que você consegue se inscrever. Vai ser 2 dias de evento falando sobre crenças limitantes. Como tirar aquilo que está te travando, aquilo que está te puxando para baixo, quebrando a gravidade emocional e rompendo em Deus. Vai ser tremendo, vai ser uma grande bênção. Você é nosso convidado, certo? Muito bem. Deixa eu declarar aqui o Salmo 91. Enquanto eu declaro, eu quero pedir para você compartilhar com 8 pessoas. Amém? Manda para 8 pessoas agora, em nome de Jesus. Manda aí para o seu amigo, manda para o seu parente, manda para as pessoas próximas de você. Compartilha com 8 pessoas agora essa oração em nome de Jesus. E ó, vou estar ao vivo hoje às 9 da manhã aqui com vocês, tá? Com algo que Deus me revelou, tremendo, tremendo, hoje às 9 da manhã. Eu vou falar sobre como quebrar encantamentos. Eu falei um pouco sobre isso ontem, que através do Espírito Santo nós quebramos encantamentos espirituais. Vou explicar o que é isso, como que isso acontece no mundo espiritual hoje, nas 9 da manhã, tá bom? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Olha só, Deus me disse, diga ao Dirnei, o Senhor te visita nessa hora, Dirnei. E tudo aquilo que, sabe, tem coisas que não deram certo nas suas mãos, Deus está restaurando você e o Senhor diz, tente mais uma vez, Dirnei. O Senhor também me disse, diga para Rosa que eu estou cumprindo o meu plano na vida dos filhos dela. Rosa, o Senhor está operando na tua vida. E sabe o que Deus me mostrou, Rosa?
O Senhor está desfazendo um laço contra o teu casamento, contra a tua família. Deus tem grande propósito, inclusive na vida do teu filho. Você tem 2 filhos homens, Deus está visitando você e está visitando a tua casa. O Senhor também me disse, diga a essa pessoa, faz aniversário dia 17 de agosto. O Senhor disse para você que está abrindo uma grande porta. Ele não deixa ninguém perdido. Ele não deixa ninguém fora, sabe, de um projeto maior. E o Senhor manda dizer para você, Ele está abrindo portas que você já bateu e elas estavam fechadas. Bata mais uma vez, porque há uma porta aberta para você. Eu também quero falar com uma mulher que estava buscando uma direção de Deus. Inclusive ela estava no culto ontem aqui, certo? Ela estava no culto ontem aqui. E o Senhor manda dizer para você, Deus está te libertando de algo que estava te aprisionando espiritualmente. Deus está te libertando, você estava buscando uma direção, você não conseguiu falar comigo, mas o Senhor manda dizer para você, estou tirando um jugo da tua vida, está vindo um tempo novo sobre você, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua casa. Tem alguém aí que você chama de sobrenome Arraes, certo? Sobrenome Arraes, seja você quem for, Deus está operando na tua vida uma cura. É isso que o Senhor está me falando, uma cura que está tocando em você, no nome de Jesus Cristo. O Senhor também está tirando algo que te travava, sabe? O Senhor também falou de uma pessoa com dor no ouvido, uma dor que desce aqui por trás, dói até o pescoço dela, tanta dor. Seja curado, seja livre, seja você quem for. Deixa eu orar por vocês agora. Pai, em nome de Jesus, visita a vida de cada pessoa que está em oração junto comigo. E eu oro, Senhor, por um milagre na vida dessa pessoa. Eu oro, Senhor, para que haja uma liberação de poder. Senhor, Tu vai abrir a grande porta, nós estamos crendo, estamos hoje no 6º dia desse propósito de oração e jejum. E apresentamos a Ti a nossa casa, a nossa família, nossos negócios, nossos projetos, nossos sonhos e pedimos a intervenção do Senhor, a intervenção do alto. Senhor, eu oro em nome de Jesus, quebrando completamente todo tipo de influência espiritual contrária, toda obra de inveja, de maldade na vida dessa pessoa. Oro também, Senhor, pela cura total e completa do corpo físico dessa pessoa, que toda infecção, todo câncer, toda dor, renda-se ao poder de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro saúde sobre a tua vida. No nome de Jesus Cristo eu declaro o poder de Deus tocando em você, removendo todo o peso, todo o jugo, removendo toda a opressão espiritual da tua vida, da tua casa. E eu oro em nome de Jesus para que o Senhor te levante, todo aquele que está caído, desanimado, prostrado, que se levante em fé em nome de Jesus Cristo. Eu oro por essa pessoa que tem tido constantes queimações e dores no estômago. Seja curada agora, que o poder de Deus toque a tua vida agora em nome de Jesus Cristo. Oro por grandes portas se abrindo, por grandes conquistas. Oro por pessoas que estão com problemas e situações adversas e que não estão conseguindo resolver. Eu oro agora para que o Senhor envie livramento. Eu oro para que isso se resolva. Eu oro para que o Senhor dê uma sabedoria especial. Eu oro para que, em nome de Jesus, todos os teus adversários, todos os teus inimigos sejam envergonhados e a justiça de Deus prevaleça na sua vida. Que as grandes portas se abram para ti e que o Senhor te entregue chaves do teu destino, chaves do teu propósito, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê nessa oração e nessa palavra? Declare, Deus vai me abrir uma grande porta. Se não compartilhou com 8 pessoas, compartilha para confirmar a palavra profética. 9 da manhã eu vou estar com vocês aqui e depois às 18 horas. E hoje estarei em Panambi, se Deus quiser. Um forte abraço a todos, paz, prosperidade e salvação em toda a tua casa. Até mais.